O lugar mais incrível do mundo fica num vilarejo chamado Quaraitava, no noroeste do estado do Paraná. E ele está do outro lado dessa rodovia. Quando eu era criança, a gente falava desse lugar como se fosse um lugar secreto que tivessem nos dado acesso, sabe? Como se fosse uma civilização perdida, porque era muito difícil chegar aqui. Da cidade mais próxima, a gente ainda precisava percorrer 17 quilômetros numa estrada de chão, em condições bem duvidosas, e quando chovia virava um atoleiro, desses digno da BR-319, que a galera do YouTube tanto gosta de ver. A primeira vez que eu vim aqui eu tinha 12 anos. Meu avô era dono de um bar e ficava aqui nessa área. Então aqui tinha uma mesa de sinuca e um balcão cheio de doce. E toda vez que eu pedia um doce para minha avó, ela sempre respondia: "Pega, meu filho, pega quantos você quiser". E apesar da minha vontade de encher o bolso de doce, eu pegava só um de cada vez, porque eu não queria perder esse privilégio. Foi aqui que eu tomei meu primeiro banho de cachoeira, que eu andei a cavalo, que eu tirei leite de vaca, que eu roubei galinha. Por sorte, esse crime já prescreveu. E aqui era o nosso refúgio, dos meus irmãos, dos meus pais, nosso refúgio de fim de ano, nosso refúgio na natureza. Então aqui era o lugar que a gente pisava descalço na terra, que a gente encardia os chinelos, deitava na rede, que a gente olhava para o céu e tinha o céu mais lindo que eu já vi na minha vida, com incontáveis estrelas. Então, por isso que esse lugar está no meu coração. Foi aqui embaixo dessa árvore que a Flaviane e eu demos o nosso primeiro beijo. Para quem não sabe, Flaviane e eu somos primos e ela morou aqui por 20 anos. Então ela tem muito mais propriedade para falar daqui do que eu. Então fala aí para nós, Flaviane, o que é que você tem a dizer sobre esse pedacinho de terra? Eu tenho tanta coisa para falar desse lugar que com certeza daria um livro. E aí eu vou tentar resumir aqui para não ficar muito cansativo para vocês. Mas eu tive uma vida muito feliz aqui porque eu tinha liberdade. Eu era uma criança que podia andar pelo vilarejo sozinha, eu ia e voltava da escola sozinha. E eu ia na casa das minhas amigas brincar e elas vinham aqui. E eu não lembro de ter medo de pessoas, eu não tinha medo de pessoas. Eu tinha medo de vaca brava, de cachorro, de cobra, lagarta e assombração. Assombração é culpa do meu avô, porque ele contava umas histórias muito cabulosas, sabe? A gente fazia uma fogueira aqui no quintal, no inverno, e aí ele aproveitava e contava umas histórias assim que até hoje, se eu lembrar, eu fico com medo. Mas eu fui bastante feliz. Só que agora tá passando, peraí, gente. O trânsito aqui é uma coisa assim, ó, que tem que colocar um semáforo.
Mas voltando ao assunto, o que eu tava falando mesmo? As coisas boas sempre foram as que mais me cativaram, porque eu sempre fui uma criança muito livre, em contato com a natureza. Eu podia tomar banho de chuva aqui no quintal, eu podia brincar com as minhas amigas, eu passava horas nos balanços que a minha mãe fazia nos galhos das árvores. Foi ela que me inspirou, me motivou a ser aventureira, porque a gente saía por aí, nós duas, caminhando para ir tomar banho de rio, porque aqui não tinha esse perigo, sabe? A gente não tinha violência, ainda não tem, aqui é um lugar tranquilo. Então, teve tudo isso. E aí a minha mãe mora aqui, nessa casa, e aqui do lado tá a minha avó. Então eu sempre dividi o quintal com os meus avós. E aí a família estava sempre toda reunida, eu nunca fiquei sozinha, sempre cercada de gente, sempre cercada de amor. E realmente tinha o bar da Dindo e do Dindo cheio de doce, gente, era espetacular. E para minha sorte, né, eu comia doce todo dia e o Flávio só uma vez por ano, né? Mas enfim, gente, são memórias muito boas. Na época que eu era adolescente, eu não apreciava tanto morar aqui, eu reclamava mais do que apreciava. Mas hoje, depois dessa minha experiência, vivendo um tempão na cidade, eu percebo como eu fui privilegiada, sabe? De estar aqui e de ter toda essa liberdade, de não sentir medo, sabe? Porque eu acho que o medo é o que mais pega quando a gente está na cidade. E é isso. Esse lugar é incrível, eu só tenho coisas boas e sempre vai ser meu lar, sempre mesmo. Eu não sei até quando a minha mãe e minha avó vão morar aqui, mas meu coração tá cheio de memórias incríveis. Então, obrigada mãe, obrigada Dinda, obrigada toda a minha família, porque as memórias que eu e o Flávio temos aqui, todos eles fazem parte disso.